temos uma cena que continua lá do 11. Faz tempo que a gente não fala sobre isso, vamos pegar o gancho lá do 11. O que a gente viu no 11? Tocou a 7ª trombeta, Jesus começou a reinar. Há uma adoração em que eles dizem que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar, no versículo 17. As nações vão se irar e Deus vai derramar agora um juízo diferente. Versículo 19, abriu-se no céu o santuário de Deus e viu-se a sua arca da aliança. Aí acontecem terremotos e etc. Vira lá para o 15, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a fúria de Deus, o thumos, a fúria de Deus. Versículo 2, e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem. Ok, nessa cena, essas pessoas já morreram. Elas morreram por quê? Porque elas disseram não para o anticristo. Elas não negaram a Jesus. E elas não receberam a marca da besta. E então elas venceram porque elas morreram sem negar a Cristo. Veja, tinham vencido a besta e a sua imagem, já tinha imagem aqui quando eles morreram, e o número do seu nome, e estavam em pé junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, etc. E aí, eles cantam, maravilhoso, tu és incrível. Versículo 5. Depois disso olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram vestidos de linho puro e resplandecente. E um dos 4 seres viventes deu para eles as suas taças ou as suas bacias da fúria de Deus. Então, a curiosidade aqui é que se abre, né, é o mesmo momento, a gente está vendo um entrelaçar do fim do capítulo 11, na 7ª trombeta, com a cena celestial do capítulo 15. Acabou de tocar a trombeta, Jesus veio, ressuscitaram os mortos, transformaram os vivos, todos são arrebatados, é aberto o santuário. Mas o detalhe aqui, no versículo 8, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar. Todo mundo que tinha que entrar entrou na 7ª trombeta. Enquanto as bacias são derramadas, ninguém mais entra. Então não perca o seu bonde. O bonde é a 7ª trombeta. Não enrola. Começou a ver tudo isso acontecendo, corre para Jesus. Não vai adorar a besta achando que tem jeito. Não tem jeito. Melhor morrer fisicamente, temporalmente e viver eternamente. Capítulo 15, então. Ninguém pode entrar no santuário. Vamos abrir espaço aqui agora para as bacias, no capítulo 16. Então ouvi, vinda do templo ou do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 bacias da fúria de Deus. Sempre no Apocalipse, quando nós vemos fúria, diz respeito a esse momento. Quando você lê fúria no Apocalipse, não tem nada a ver com esse período de tempo aqui. Não acontece junto com selo, não acontece junto com trombeta. A fúria é depois. Aonde quer que você coloque na sua linha do tempo as bacias da fúria. Quer colocar mais para cá? Tem que antecipar as trombetas também. E antecipar os 1260 dias para começar antes da abominação desolatora. Não vai dar certo esse negócio. É tudo milimetricamente calculado por Deus, para a gente não se perder e não precisa inventar moda. Depois das trombetas vêm as bacias. Quando elas podem acontecer? Nos últimos 45 dias da semana. Não tem outro lugar para colocar essas benditas dessas bacias da fúria. E a linguagem é sempre essa. Quando Deus fala de fúria, Ele está falando do fim da semana, desses últimos 45 dias. Ele está falando do tempo em que Ele vai julgar a Babilônia. Ele está falando do tempo em que, meus queridos, saiam daí, porque agora eu vou trazer juízo. Sai de Babilônia. Alright, seguimos. Capítulo... Aqui, primeira trombeta.
O primeiro anjo saiu, derramou a sua bacia sobre a terra e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham a marca da besta. É só para quem tem a marca da besta esse juízo. Se alguém está sobre a terra e não recebeu a marca da besta, conseguiu fugir, não quis adorar, não quis participar do sistema, mas também não quis a Cristo e sobreviveu a todas as outras desgraças que aconteceram, sobreviveu aos anjos que saíram do abismo, os anjos, né, comandados pelos 4 do Eufrates, que vieram para matar 1/4 da população da terra. Se o cara conseguiu sobreviver até aqui, ele não vai ser impactado por esse juízo aqui. Esse juízo dessa bacia específica é só para quem tem a marca da besta. Mas não pensa ele que vai ser fácil, não, porque ele perdeu o bonde. Versículo 3. O segundo anjo, segunda bacia, o mar se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes do mar. O terceiro anjo derramou a sua bacia nos rios e nas fontes das águas, elas se tornaram em sangue. Então pensa, esse cara, ele não foi morto por causa da marca, mas ele não vai ter o que beber, não vai ter o que comer e vai passar um calor desgraçado, vai ser torrado pelo sol. Aí Deus vira lá em Daniel e fala assim, bem-aventurado o que chegar aos 1335 dias, sorte dele. Mas devia ter pego o bonde na hora certa, o bonde da 7ª trombeta. Eles não vão ter nada para beber e o anjo fala assim, no versículo 5, justo és tu, Senhor, que és e que eras. Não há mais de vir, porque acabou de vir agora na 7ª trombeta. Justo és, Senhor, que és e que eras, santo porque julgaste essas coisas. Porque quanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste sangue para beber. São merecedores disso. E aí João ouve o altar, aqui eles colocam um monte de coisa para a gente não achar que o altar está falando, mas o altar está falando. E ouvi o altar dizer... O texto fala, ouvi o altar dizer. A gente sabe que o altar é o altar de intercessão. Então, os santos estão falando, provavelmente. Mas não... E seria uma voz do altar? Seria, mas como a pessoa aqui é chata, eu quero saber exatamente o que está escrito, é bem interessante falar que ouvi o altar dizer. A mula fala, né? Tanta coisa pode falar, a terra fala. Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quarto anjo derramou a sua bacia sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, versículo 9, e blasfemaram contra o nome de Deus, que era o único que podia salvá-los, mas como eles já têm a marca da besta, eles não têm mais o que fazer. Agora, quem não tem a marca da besta, que cuide. Esse é um bom momento para ele ficar de boca fechada e clamar a Deus. Ainda dá para clamar a Deus aqui. Deus ainda está ouvindo. A gente não sabe se ele vai responder ou não, mas está ouvindo. Deus não está surdo nunca. Deus não está surdo nunca. Então não perca essa chance se você perdeu o bonde. Quinto anjo derramou a sua bacia sobre o trono da besta. Veja que o juízo aqui também é sobre estruturas de governo da besta, do anticristo. Ele não vai destruir mais nada sobre a terra, é a estrutura de governo da besta. O seu reino se fez tenebroso, mas quem que vai sofrer a dor? Os homens vão morder as suas línguas de dor. As dores serão terríveis e o que eles vão fazer? Vão xingar a Deus de novo, vão blasfemar mais ainda contra o Deus dos céus e não vão se arrepender das suas obras. Isso que foi derramado gerou uma praga, que diz aqui, que é uma chaga, né? Que os homens vão sofrer. É uma ferida terrível. Seja o que for que Deus vai usar para destruir as estruturas do trono e do governo da besta, sejam físicas, mas acho que são espirituais mesmo, porque o governo é de pessoas, é de homens, né? E aqui no nosso diz assim, que tem poder sobre estas pragas. O verso 9. Sim, são pragas. É uma praga que Deus vai derramar sobre o trono da besta. E o fato das vidas serem impactadas nos mostra que governo de fato não é coisa, é gente. Nós somos, por exemplo, nós somos o governo de Deus sobre a terra. A eclésia é uma estrutura governamental. Assim como no anticristo vai ter sua estrutura governamental, que não vai ser só os pontos de contatos com as estruturas malignas que eles edificaram.
para ser portal, né? O ser humano já é como nós, né? Nós andamos, está lá a escada de Jacó. Assim eles também vão andar e são demônios subindo e descendo e eles vão receber esse juízo do trono da besta. Vai ser terrível, gente. Eu não desejo para ninguém. Quero que todo mundo seja salvo antes, por favor. Tome sua decisão. Eu sei, se você não conhece a Jesus, isso aqui é tudo muito difícil de engolir, mas para tudo, conhece a Jesus primeiro, vai devagar, conhece a Deus, tem um relacionamento com Ele, e aí depois Ele te explica, né, o perfeito amor e o perfeito juízo que precisam andar junto, na mesma moeda. Mas depois não vai falar que não foi avisado, só estou falando isso, né? Sexta bacia da fúria, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua bacia sobre o grande rio Eufrates e a sua água se secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, uma coisa física vai acontecer, o rio vai secar. Deixa eu falar, gente, o rio está secando hoje, para tudo, não é isso aqui. Não é isso. Ainda, antes do rio secar de verdade, ainda vai ter muito terremoto, muita enchente, muito fogo, muito tsunami, vai ter muito de tudo. A gente não sabe como é que vai estar a terra nesse momento. O rio vai secar num tempo específico, que será necessário ele secar para um propósito específico. Hoje ninguém precisa passar andando pelo Eufrates. Pega um avião logo. Atravessa a ponte. Não distorce a palavra para você falar, olha, já está um apocalipse, já é a sexta bacia. Não é a sexta bacia da fúria. Você viu o resto acontecer? Não viu o resto acontecer? Tudo isso aqui já aconteceu? Não. Se não aconteceu, então, cara, acorda, né? Não é o que está secando, não é isso, não é, nem precisa ser preparação para isso. Você percebeu que tudo aqui é sobrenatural? É sobrenatural, assim como as pragas do Egito foram sobrenaturais. Não precisa começar agora, não precisa a Turquia fechar a torneira lá em cima para secar aqui, não precisa o sol secar tudo hoje, não, vai ser sobrenatural. Vai ser mão de Deus e vai ser sobrenatural. Deus vai derramar uma bacia, o derramar dessa coisa espiritual vai gerar na terra uma reação. Essa reação é que o rio vai corresponder e vai secar. Aí a gente vê a parte espiritual da coisa chegando aqui, versículo 14, 13. Então João vê 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais. Então, está lá a trindade satânica, estão acampados ali no Armagedon, prontos para invadir Jerusalém, porque Jerusalém foi terrivelmente destruída na sexta trombeta, no fim da sexta trombeta para a sétima trombeta, no fim do ministério das 2 testemunhas. Imagina o cenário em Jerusalém. Eles vão acampar do lado de fora. Jesus veio, fugiu todo mundo. E eles agora vão tentar tomar Jerusalém de vez. Sai lá um monte de demônio para ir buscar. A comunicação acabou. Comunicação via satélite, comunicação via celular, via sei lá o que é que a gente usa aqui. Vai precisar de demônio para ir buscar os reis da terra lá do Oriente. Vai ser o correio do demo. Vai ser tipo isso. Como é que a gente pode falar? O correio das trevas. Comunicação, não, vai ser demônio. Não sei se telepatia é demônio, é controle da mente. Pode ser. Os espíritos dos demônios que operam sinais, eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, não só do outro lado do Oriente, mas de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia. Olha que interessante. O Eufrates seca para os caras do rio, lá do Oriente chegarem, mas são todos do mundo todo que são convocados, de forma demoníaca. Versículo 15, Deus dá um parênteses para lembrar, gente, eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, que não se veja a sua vergonha e não perca a minha vinda. Nós somos dos que estamos na luz, os que estão na luz não estão nas trevas, quem não está nas trevas não vai ficar na ignorância, não vai ficar no escuro. Então vamos despertar. Aí ele volta no 16. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Har-Magedon, Har-Megiddo. Har é montanha, Megiddo é um lugar.
O vale que está ao pé dessa montanha ficou conhecido como Armagedon. O vale que está aos pés da montanha. Eles estão ali reunidos e então vem o 7º anjo com a sua bacia, ele derrama a sua bacia no ar. E então sai uma grande, tipo, ele derrama na atmosfera, né? E vem uma grande voz do santuário do céu, do trono. Quem está no trono? Deus. O que ele diz? Está feito. Onde nós já ouvimos essa voz, não ouvimos ainda aqui, ouvimos em outro seminário, está lá na frente no 21. Onde ele vai dizer, está feito, que aliás é uma ponte para o texto lá do 21, para a gente lembrar aonde cabe na nossa cronologia o capítulo 21. E depois disso acontece relâmpagos, trovões, vozes, um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Ele está aqui embaixo da página, vocês viram, né? Entrou aqui no pé da página. O que acontece com tudo isso? A grande cidade, a Babilônia, é fendida em 3 partes. É o fim do fim do fim dela. Ela já foi destruída lá atrás, antes da abominação desoladora. Ela não tem mais lugar sobre a terra, porque o inimigo quer que a adoração toda para ele. Por isso ele destrói a Babilônia antes da abominação desoladora, para puxar a adoração para ele, não vai dividir com ninguém. Por quê? Porque a adoração é poder. Quem já viu principado e potestade? Quem já viu o anjo? Quanto maior você vê o anjo, mais autoridade, mais poder Deus deu para ele. O poder do anjo vem de Deus. Quando você vê um principado e uma potestade, ela é gigante, o poder e a autoridade desse demônio, dessa potestade, vem da adoração do homem. E às vezes você vê enormes. Uma vez eu sempre conto essa história, né? A gente estava indo para Aparecida para fazer evangelismo, aqui em São Paulo, e estava com um profeta do meu lado, daqueles que têm visão aberta toda hora. Aí eu vejo ele fazendo assim. Aí você até diminui e fala o que você está vendo agora. Ele estava vendo só os pés do principado que estava sobre a Aparecida. Não dava para ver o topo dele. Ele era enorme, gigante, porque é a adoração constante que esse principado está recebendo. Logo, o anticristo pensa, se os principados são assim fortalecidos, eu vou puxar toda a adoração para mim, então eu serei invencível, porque eu tenho o poder do maior dos anjos, né? Um master querubim da guarda dos mais poderosos. E agora vou receber toda a adoração da terra? Você é imbatível mesmo, pensa ele. Ele não tem outra saída, ou ele vai por esse caminho, ele não tem outro caminho a seguir, já sabe que a sua destruição já está profetizada. Então, ou ele desafia o princípio de Deus e a pessoa de Deus e a veracidade de Deus e vê se consegue, bota tudo a teste, a prova, e vê se dá. Porque de qualquer jeito, se não der, já está frito mesmo. Além disso, então, imaginou o cenário, né? A cidade está destruída, eles estão acampando ao redor da cidade, Deus vem, derrama a próxima taça, a bacia da fúria. A cidade de Babilônia acaba de vez, ela já tinha sido destruída pelos 10 chifres, lembra que os 10 chifres deram a sua autoridade para a besta, a gente vai ver isso lá no 17, por 1 hora, e aí eles destroem Babilônia. E também há uma controvérsia disso na linha do tempo, tem gente que faz a destruição dela em 2 etapas. A segunda etapa é só isso aqui, é o fim, no fim do fim que Deus dá o finalmente para ela. Ela vai dividir em 3, mas todas as cidades das nações, no versículo 19 diz, elas vão cair. Então não é só Babilônia que está sendo julgada aqui, são todas as cidades das nações. Elas vão beber, mas não é aqui que está escrito que elas vão beber da taça de Deus, é lá no 14. Não, é aqui mesmo. Lembrou-se de Babilônia para dar o cálice do vinho da fúria da sua ira. Quando diz indignação da ira, é tumos orgue. São as 2 iras na mesma frase. Aí eles falam indignação da ira ou furor da ira. E essa primeira indignação é o tumos, é a fúria, o furor de Deus. Além disso, vai acontecer uma reconfiguração da terra, porque nós estamos aqui no 20, todas as ilhas fogem, os montes, Deus muda tudo do seu lugar. E sobre os homens, 21, cai do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento, isso são 45 quilos. Então, são pedras deste tamanho que vão cair na cabeça do povo. A gente tem visto, né, alguns relatórios aí de saraiva desse tamanho. No último que eu vi, eles tinham feito uma chargezinha lá
na internet, Deus joga beisebol. Não, peraí. Foi um dos sinais de uma das profecias que a gente estudou aqui, que ia sair no jornal. Olha, já misturei um relatório de jornal atual com um relatório de jornal no futuro. É muita informação. Nós estudamos um dos sinais, uma das profecias para os últimos dias, que seria uma manchete de jornal, que sairia nos Estados Unidos falando assim, Deus joga beisebol? E aí mostrando as fotos das bolas de saraiva, de chuva de pedra, com bolas do tamanho de uma bola de beisebol. Essa daqui é maior do que uma bola de futebol. O trem é brabo. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Bora lá agora, capítulo 17 e 18. O início do capítulo já fala todo o tema do capítulo, que é... Exatamente. Não estou pedindo o título da sua Bíblia, apesar do seu título estar certo. Não, eu quero saber... O tema está no primeiro versículo. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças ou bacias e me disse, vem mostrar-te-ei a condenação da grande Babilônia. É interessante porque você pega o anjo, João acabou de ver a cena futura do derramar das bacias sobre a terra. Aí vem um desses anjos que estão derramando, a última bacia que ele derrama, que é no ar, você vê a destruição de Babilônia. E aí vem um desses anjos e fala, João, vem cá que agora eu vou te mostrar o juízo dessa Babilônia. Você acabou de ver o fim do fim do fim dela, agora eu vou te mostrar como é que ela cresce, como ela começa e como ela acaba. Essa é a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E águas a gente sabe o que são, porque lá no fim do capítulo ele vai dizer que as águas são as nações. São povos, multidões, nações e línguas. Então ele vai usar um outro termo diferente aqui, diferente do povos, tribos, línguas e nações, aqui ele vai usar multidões. Mas é tudo a mesma coisa, mas talvez ele queira dizer alguma coisa a mais. Eu sempre acho que quando Deus muda alguma coisa, tem algum segredinho ali que eu não captei. Nada é por acaso nas Escrituras. Com ela se prostituíram, versículo 2, os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ela tem no bolso os povos, multidões, nações, línguas e povos. Ela tem no bolso os reis, os governantes, e ela tem no bolso todos os habitantes da terra. Ou seja, a Babilônia tem impactado todo o planeta desde Babel. Já vai tarde. Ela não age sozinha, ela não é o top da linha, ela é, vamos dizer, o segundo no comando. Versículo 3. Cadê? Peraí. Babilônia persegue, caiu Babilônia, já acendeu ali. Então o anjo me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Essa palavra montada a gente usa em português, porque quando a gente monta num animal, quando a gente senta num animal, essa terminologia ela se monta, ok? Mas muitas vezes quando a gente fala montado, a gente pensa que a pessoa está no comando. Babilônia não está no comando, ela não tem as rédeas da besta. É a besta que a leva, mas nos padrões de Europa que foi seduzida por Zeus e que se transforma num grande touro branco, a seduz, ela sobe nele e aí ele a sequestra, atravessa os mares e a leva para a sua casa e ali ela tem filhos com ele. Não é um romance, é uma história de terror. Babilônia opera desta maneira sobre a besta. Ela seduz, mas ela é comandada pela besta. Ela não é a autoridade que manda a besta ir onde ela quer. Ela não está cavalgando a besta montada como quem está com as rédeas nas mãos. Ela está sendo levada. Isso não quer dizer que ela é inocente. No caso da lenda de Europa, talvez a menina tenha sido inocente. No caso de Babilônia, não. Porque Babilônia é uma outra coisa, uma outra entidade, né? Versículo 13, então o anjo me levou em espírito a um deserto, vi ali a mulher. Qual que era o bicho? Ela estava montada sobre o quê? Uma besta escarlate que estava cheio de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, onde a gente já viu uma besta escarlate com o nome de blasfêmia.
Lá no capítulo 13, quando fala da besta que sobe do mar, já tem blasfêmias nas suas cabeças. A mulher estava vestida de púrpura e etc. E ela tem na mão um cálice, aqui é cálice mesmo, não é bacia, é uma tacinha, de ouro cheia das abominações da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito, versículo 15, mistério, estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. E aí João vê que a mulher está embriagada com aquele sangue dos santos. Ela está bebendo o sangue dos mártires. E também o sangue, olha que interessante, ele separa o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, como se fossem dois grupos diferentes de pessoas. Seriam os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, que Babilônia bebeu, para nós sabermos que Babel começou lá atrás. Talvez, uma teoria. E João, quando viu, ele ficou horrorizado. E aí o anjo falou, ué, por que tu está horrorizado, meu filho? Vou te contar o mistério dessa mulher aí, fica em paz, ó, anota aí. Vou contar para você o mistério dela e da besta também. Aí o anjo começa a descrever a besta e a dança das cabeças, que nós já estudamos em outro seminário, nós não vamos entrar nisso agora. Então nós temos as cabeças, a oitava cabeça, que é o oitavo rei, os 10 chifres, versículo 12. Você está vendo aí que ela tem 10 chifres, a besta? São 10 reis. E esse é um segredo para você que quer tanto descobrir quem que são os parceiros do anticristo, quem é esse governo. Esses reis que estão na besta, eles não receberam o rei, a autoridade, como reis. Eles não receberam ainda. No momento aqui em que sobe a besta, Babilônia está sobre ela, vem a oitava cabeça, eles não receberam ainda a autoridade como rei, mas por uma hora eles vão receber, vão junto com a... peraí, deixa eu ler o texto aqui. Receberão autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta. O que eles vão fazer com essa autoridade que eles vão receber por uma hora junto com a besta? Eles vão obedecer à soberania de Deus, que Deus vai colocar no coração deles. É o mesmo intento. 14, guerrearão contra isso. Ele avança para ir lá no... Dá uma pausa no 14 aqui, que ele dá um parênteses, e continua no 16. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e queimarão no fogo. O anticristo vai destruir Babilônia. Quando ele vai destruir Babilônia? Ele vai destruir Babilônia aqui, ó, antes da abominação desoladora. Porque ele vai puxar para si mesmo toda a adoração do planeta, para fortalecer o seu homem interior, entre aspas, os demônios muitos que estão nele. 17, Deus colocou no coração desses reis o intento de Deus, que era de destruir Babilônia. Concordando dar à besta o poder de reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Agora volta no 14, que é um parênteses, ele deu uma interrupção no texto aí, ele fala, olha, no fim esses caras, eles vão guerrear contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também todos os que com ele são chamados de eleitos e fiéis. Só para a gente lembrar, não se preocupe, Deus vai dar cabo dessa galera toda aí. Em nome de Jesus. E aí a gente entra no capítulo 18, que é de fato essa uma hora que os reis vão destruir Babilônia. A gente tem um quadro, é o capítulo mais longo que tem aqui do Apocalipse, o capítulo mais chato também. Eu protesto, por que um capítulo tão chato tinha de ter tudo isso de capítulo? Não gostei, estou protestando. Porque é muito chato, porque fala de todas, desculpa Deus falando que alguma coisa na sua palavra é chata. Mas você não pode me recriminar, porque você já falou que tem genealogia que é difícil de ler. Então, cuidado. Aponta o dedo para mim, não. Esse nome difícil de falar. E sempre tem segredo. Em tudo que a gente acha que é meio chatinho, sempre tem segredos de Deus ali. Mas, enfim, no capítulo 18, vamos começar lá. Depois de ter visto, né, o juízo de Babilônia no capítulo anterior,
João vê descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. E aí esse anjo clama com voz poderosa, dizendo: caiu Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Não quero estar lá. Todas as nações beberam do vinho da sua fúria, tumos, e da sua prostituição, ou da fúria, do furor da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. E aí eu ouvi uma voz do céu dizer: sai dela, povo meu. Quando que essa voz está chamando o povo para sair dela? Aqui, ó. Não é a sétima bacia? Na minha cronologia anterior era a destruição do capítulo 18. Eu recapitulei, mas pode deixar lá no fim se você quiser. Essa destruição de 1 hora, que nós vamos ver aqui no texto. Então, eles estão em Babilônia agora. Sair de Babilônia depois, ela já foi destruída, não tem como. Então, eles estão em Babilônia antes da abominação desoladora, em que os reis, junto com a besta, vão destruir a estrutura de Babilônia, vão tirar dela toda essa função sincretista, de engano e etc. Agora ele vai puxar tudo para ele. E aí, versículo 4 diz: sai dela, porque se você não sair dela, você vai ser participante dos seus pecados e logo você vai ser participante dos seus juízos também. As pragas vão vir sobre você, os reis vão destruir aí, então não fique aí. Você vê que lá nas bacias ele só destrói a cidade, divide ela em 13 e ele destrói todas as nações da terra, mas não fala de como essa destruição que acontece aqui no 18. Então, já vacilei, né? Eu já coloquei essa destruição de Babilônia aqui, no fim, e já coloquei essa destruição de Babilônia aqui. Ela acontece de qualquer maneira em 2 etapas. Na primeira etapa, você vê o capítulo 17, você pode pôr o 18 aqui ou você pode pôr o 18 aqui. E aí você tem que deixar o 16 aqui, porque na última bacia, realmente, Deus vai dividir a cidade em 2. É só para quem gosta de picuinha, essas coisas. Mas olha os detalhes do texto. Versículo... Aí, a lei da jurisprudência do céu, existe a lei da cumplicidade, né? É muito importante isso no mundo espiritual. Se você participa de um pecado, você também vai participar do juízo desse pecado, da consequência desse pecado. Exatamente, é o mesmo termo que a gente usa no nosso jurídico, com as nossas leis, você é cúmplice. O cúmplice vai para a cadeia junto com o outro. Vai receber aqui as pragas de Babilônia, a destruição junto com a própria Babilônia. Versículo 5 fala assim: pois os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. E aí ele fala assim, para quem está lá, né? Ele está falando com os santos: sai dela, povo meu. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado. Assim como Babilônia fez com vocês, agora vocês saíram dela, agora vocês vão participar do juízo dela. Retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. Ele está falando com os santos, que ele está chamando para fora. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Portanto, num mesmo dia, agora onde que está a minha ponte com 17 aqui para colocar isso antes? No mesmo dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que com ela se prostituíram viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão. Então, os reis da terra estão aqui ainda, estão olhando para a destruição de Babilônia, eles não estão focados na guerra contra o Cordeiro. Eles estão olhando, mas o que está acontecendo aqui? Eles não estão entendendo que o anticristo vai puxar tudo para ele. Prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Não sei se alguém vai chorar por Babilônia quando eles estiverem lá na sexta trombeta chorando por si mesmos, onde eles acabaram de morrer já. Quem que vai sobrar para lamentar Babilônia lá no fim das bacias?
E estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão, ai, ai da grande cidade Babilônia, e a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. Então eles deram autoridade para o anticristo por quanto tempo? 1 hora. Então versículo 10, 1 hora. Versículo 16, ai, ai da grande cidade, ela esteve vestida de linho fino, de púrpura, blá, blá, blá. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Versículo 20. Não, 19, lá no finzinho, numa só hora foi assolada. Quer dizer, em uma só hora ela vai ser assolada. E vai ter gente lá ainda chorando. Eu não consigo enxergar isso acontecendo lá no 16, porque não vai ter ninguém ali chorando Babilônia. Eles vão estar já na guerra do Armagedon. Já vão ter sido vencidos pela guerra do Armagedon. Jesus já vai ter vindo com a sua espada para matar todo mundo. Então, ficou fora de esquadro, né? E eu tinha escutado isso de outros pregadores, fez muito sentido e por muitos anos eu coloquei mesmo. E agora fiz a mudança de vez. Mas é difícil porque a gente vai chegar no fim do 18 e a gente não sabe como dividir essas várias visões que ele vai ter no 18. E é isso que complica, por isso muita gente continua mantendo essa destruição física de Babilônia lá no fim. A gente vai entender essa dificuldade ou hoje ou algum outro dia, mas a gente vai compreender essa dificuldade. Capítulo 19. Chegamos no fim da destruição de Babilônia. Nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Nova visão, capítulo 19. João fala assim, depois de tudo isso, espera aí. Olha que interessante, que o finzinho, aqui ele fala no 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. E lá no fim do 11, que é a 7ª trombeta, no versículo 18 fala assim, é tempo de serem julgados os mortos, tempo de dar recompensa aos profetas, teus servos e aos santos. 11, 18. Apesar de isso daqui ser bem antes, né? Essa destruição está bem antes da 7ª trombeta, tem 3 anos e meio no meio aqui. Mas a linguagem é bem interessante, bem parecida. Depois dessa visão do capítulo 18, nós entramos no capítulo 19, e João fala assim, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia, salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Eles adoraram algo parecido lá na 7ª trombeta também. Lembra o anjo das águas, adorou algo parecido. Das águas não. Onde que eu estou pensando, Deus? No 12. Não. Espera aí que já vem na minha memória. Vocês estão orando pela minha memória, né? Eu consigo enxergar onde que está na página, então vamos procurar na página. Achei, é no 15. No cântico do 15, que é a continuação da 7ª trombeta, né? Eles cantam tipo isso. No versículo 3, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus juízos e caminhos. Num lugar ele fala caminhos, no outro lugar ele fala juízos. E o anjo no 16, o anjo das águas, ele canta parecido também. Portanto, derramaram o sangue dos santos e dos profetas. É o 16:5. Portanto, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e aí ele canta, né? Senhor, no 7, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ou seja, devemos cantar muito isso. Verdadeiros e justos, de fato, são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, aqui nós temos uma adoração celestial que diz respeito à destruição de Babilônia. Aonde quer que aconteceu essa destruição de Babilônia, vai ter essa adoração celestial acompanhando essa destruição. E aí ele ouve de novo, outra vez, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre.
Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Aleluia, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus. Esse então não tem. É uma nova visão aqui, tá? Não tem esse então. E saiu do trono, como todo início de visão, e saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Ouvi uma voz como de grande... Você está vendo que ele está usando aqui, no versículo 5 ele não usou essa linguagem, mas no versículo 6 ele usa a mesma linguagem que ele usa de introdução de uma nova visão, que é o que é o e ouvi. Ouvi uma voz como de uma grande multidão e como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e damos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Então aqui nós temos as bodas do Cordeiro. E a dificuldade desse texto é separar uma adoração da outra, separar as bodas do Cordeiro da destruição de Babilônia. Então, se você quiser manter a destruição de Babilônia lá com as bacias, tranquilo. Eu vou deixar ela antes por conta dos outros detalhes do texto, que para mim me parece estão aqui mais no meio da semana. Mas de qualquer maneira, Babilônia vai ser totalmente destruída e vai ter adoração no céu por causa dessa destruição. E aí nós temos as bodas do Cordeiro, que ao meu ver já estão ali na 7ª trombeta, não estão nem nas bacias e nem lá no meio da semana, estão aqui na 7ª trombeta. Escreve aí, João, versículo 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Elas estão aqui no nosso slide, ó, bodas do Cordeiro, que ao meu ver estão acontecendo entre trombetas e bacias, justamente nesse período de 45 dias, enquanto as bacias estão sendo derramadas. Mas ele fala da adoração da queda da Babilônia junto? Então, ele começa adorando pela queda de Babilônia, e aí, ao meu ver, ele entra numa nova visão e vê as bodas do Cordeiro, porque são tempos diferentes e são assuntos diferentes. Mas ele estava falando da Babilônia, que é uma contrafação da verdadeira noiva e da verdadeira esposa. Então ele traz o contraste. Olha, destruir Babilônia. Por outro lado, olha, bodas do Cordeiro. A igreja, existe uma noiva verdadeira. Existe um povo que é a noiva verdadeira. Por isso, saia dela, saia de Babilônia, povo verdadeiro. Você quis dizer comida? Bodas do Cordeiro é a festa de casamento, né? Sim, as bodas são a festa. A aliança é proclamada a nível eterno, né? E a mesma coisa, a contratação no mundo espiritual, a destruição da aliança que todo o sistema de Lúcifer religioso com Babilônia, com os povos da terra é quebrado. Seguindo. Continuando ainda no capítulo 19, vamos entrar agora na parte que todo mundo conhece. Vamos pular lá para o versículo 11. Ups, ele já pulou até para o 20. Versículo 11. Aqui a gente vê um retrato, um detalhamento do que nós vimos do derramar da 7ª bacia da fúria. Então, lá na 7ª bacia da fúria, esse capítulo 19, ele vai entrar dentro da última bacia, essa porção, né? Ele vai começar uma nova visão. Então, você estava lá no capítulo 16, o 7º anjo, versículo 17. O 7º anjo derrubou a sua taça no ar, saiu grande voz do santuário do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito. Aqui vem Jesus cavalgando no seu cavalo branco. O povo lá na 6ª bacia acampou no Armagedon para a batalha. Na 7ª bacia, Jesus vem vindo para batalhar.
viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido com um manto batizado de sangue. E o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus, Palavra de Deus. Com ele vêm os exércitos, literalmente as tropas, os militares que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro. Quem são os que se vestem de linho fino? Volta lá no 19:8. 19:8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Linho fino são os atos de justiça dos santos. E isso ele está falando da roupa da noiva, da esposa, do cordeiro, das bodas, né? Então, quem foi para as bodas, agora vem com Jesus, cavalga com ele, cada um no seu cavalo, não esqueçam de aprender a cavalgar. E da boca desse cavaleiro saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele vai ferir, ele vai reger as nações com vara de ferro. E é ele mesmo que pisa o lagar do vinho. Por isso você está vendo aqui, as colheitas estão highlighted, estão em ênfase, destaque. Estão em destaque aqui as colheitas novamente. Porque aqui é a segunda colheita, a colheita da uva, que nós vimos lá no Apocalipse 14, né? A partir do versículo 17, que nós vemos a dança dos anjos com as foices. E no 19 fala assim, o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da fúria, do túmos de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, mais ou menos 1,5 metro. É muita gente, apesar da terra já estar metade da população morta, quando chega na 7ª trombeta, já metade já morreu. Mais um pouco já foi arrebatado. E agora quem sobrou para ir são os que vão batalhar contra o cordeiro. Não é todo mundo que está na terra ainda, né? São aqueles que estão ali para batalhar contra o cordeiro. Vai ter muita gente ainda que está se escondendo e que conseguiu sobreviver em nome de Jesus. Estamos na torcida. Os que perderam o bonde ainda consigam escapar. Ele regerá as nações com vara de ferro, ele pisa sozinho o lagar. E aí ele chama as aves, né? Tá aí na minha planilhinha ali embaixo, as aves são convidadas para a ceia. Venham para comer carnes de reis, carnes de poderosos, 18. Cavalos, homens, grandes, pequenos, todo mundo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo. Eles já se reuniram ali na sexta bacia. E aí, quando eles vêm guerrear contra o cordeiro vem e o que ele faz? Versículo 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, a marca da besta, e os que adoraram a sua imagem. Eles dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E o resto daqueles que receberam a marca da besta? Foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Pergunta do seminário do Apocalipse, do questionário. Jesus mata? Sim, Jesus mata. Jesus está matando com a espada que sai da sua boca todos aqueles que receberam a marca da besta porque adoraram a besta.